Ele saiu com dois amigos, disse já volto e nunca mais voltou. Faz 8 meses em que o tempo parou para uma mãe. 8 meses em que o mundo continuou, mas o dela congelou num ponto de dor, incerteza e angústia. Ela não dorme, ela não descansa, ela não esquece, porque o amor de mãe não desliga. Não se conforma, não aceita o vazio como resposta. E diante dessa história, a pergunta que não se quer calar e do coração de todos nós é: até onde vai a maldade do ser humano? Até onde somos capazes de ferir, esconder, silenciar, enquanto vidas são destruídas em silêncio? Será que esquecemos o valor da vida? Será que o medo, o egoísmo ou a frieza vale mais do que a verdade? Hoje essa mãe representa tantas outras. Pessoas que vivem de esperança, que se alimentam de fé, porque a dor da incerteza é mais cruel do que a dor da perda. Essa história não é só dela, é nossa. É de uma sociedade que precisa reaprender o valor da empatia, da justiça e da verdade. Que jamais sejamos cúmplices do silêncio que mata. Que sejamos voz para quem grita por perto. E que o amor um dia traga de volta o que a maldade tentou calar. Isabel Figueira, residente no município da Manhanga, rua Kwamkuluman, é uma mãe que encontra-se angustiada, desolada e desesperada. Tudo porque o seu filho saiu de casa com 3 amigos e até a data presente não mais voltou. Felisberto Gonçalves Pimpão, de 22 anos de idade, soma agora, hoje mesmo, 8 meses desde que o seu desaparecimento. Os amigos afirmam que Felisberto foi levado por agentes do SIC. Onde e com quem está? Ninguém sabe. Será que se encontra vivo? Deus queira que sim. Dona Isabel Figueira, Zuela agora. Eu vim aqui à procura do meu filho, desde o momento que eles saíram com esses meninos. Até data de hoje, meu filho não aparece. Já está 8 meses que meu filho não dá nenhum sinal, nem rastro. Já fui SIC Luanda, não está a fazer nada, não está a me dar resposta até hoje. Fui na polícia, é a mesma coisa. Eles discutem comigo, me chotam. Eles não querem saber. Até, inclusive, cobertaram um menino que me deu com ferro na testa, que podia me abrir a testa. Essa aqui que está na ponta. Eu estou desesperada, por favor, me ajudem. Eu já não aguento mais. Eu criei meus filhos sozinha. Eu sou pai, sou mãe dos meus filhos. Por favor. Quem tiver compaixão, quem tiver compaixão de mim, do meu filho, por favor, me ajudem. Eu sou pai e mãe dos meus filhos. Por favor, me ajudem. É tudo que eu tenho para falar. Situação complicada.
Até nem deu tempo para saudar os caros telespectadores. Boa noite. Esta é mais uma edição do Zuela, meu povo. E começamos deste jeito mesmo, porque é uma situação que preocupa a toda a gente mesmo. Esta senhora diz que o seu filho está desaparecido há 8 meses. E ela alega que foi levado por agentes do SIC, Serviços de Investigação Criminal. Vimos a senhora a lamentar, a chorar. A senhora está completamente partida. Uma mãe que ficou durante 9 meses com o filho na sua barriga e depois trouxe ela ao mundo. Uma mãe que queria muito dar, ou começou a dar, a alimentação, a educação. E agora, pura e simplesmente, acabou por não ver mais este filho. Onde que, de concreto, está ou vai o coração das pessoas? Isto é bastante preocupante e também é lamentável mesmo. Isto deixa-nos completamente tristes e a pensar, mas meu Deus, se fizeram isto com o filho desta senhora, será que não há mais casos de género? Será que neste preciso momento o SIC, digamos, de Luanda, como é que está a analisar este assunto? Como é que está a trabalhar? Como é que está a mover com isso? E nós, inclusive, tivemos uma conversa com um dos membros do SIC, Fernando Carvalho, ele que diz que o assunto, obviamente que chegou, está a ser investigado. E apela mesmo à senhora para ter um pouquinho de mais de calma, porque o SIC vai resolver esta situação. Existem pessoas aí dentro, obviamente, que são profissionais, trabalham. Mas também há outros que, de certa forma, acabam mesmo por permitir com que esta imagem fique do SIC de Luanda. Mas eu acredito, obviamente, nas nossas instituições e confio, obviamente, no SIC que este assunto será claramente resolvido e esta senhora poderá ver de novo o seu filho, pois há quem ainda trabalha neste país. Há quem ainda consegue se rever, se colocar no lugar do outro. E há elementos do SIC que ainda têm este coração que eu acabei aqui por referir. Um coração que também olha para um outro coração triste, um outro coração em lágrimas. E o SIC garantiu mesmo que está a trabalhar arduamente para que a senhora mãe também possa ver o seu filho em casa. Eu acho que será uma alegria tremenda desta senhora. Por isso, nós, Zuela, meu povo, pedimos encarecidamente ao SIC que, por favor, que tratem mesmo deste caso, que tratem mesmo deste assunto com bastante urgência e, por favor,
que possamos também clamar o nome de Cristo Jesus para que este menino ainda esteja em vida. Nós queremos isso. Queremos isso mesmo. Uma situação que deixa mal até o nosso realizador André, toda a equipa de trabalho, a Rede Girassol, no geral. Mas vamos somar. Por coragem. Vim à procura da minha filha, Madalena Panzo Panda. Desapareceu domingo. Ela tinha saído com uma amiga e essa sua amiga, por sua vez, alega que já lhe meteu no táxi e voltou para casa. E não chegou de aparecer em casa. E quem lhe encontrar na rua ou em qualquer sítio, por favor, ligue neste número 922 56 65 45 ou 923 45 39 40. Este mesmo, Procura Acha, é a nossa rubrica aqui do Zuela Meu Povo, que tem como principal objetivo ajudar aquelas pessoas que há muito tempo não têm a oportunidade de verem os seus familiares, muitos deles perdidos, e o Procura Acha tem esta finalidade de achar mesmo as pessoas perdidas. Por isso, eu acredito que o nosso contacto do WhatsApp vai agora ser exibido, no nosso rodapé. É isto mesmo, 924 36 36 86 é o nosso contacto do WhatsApp. Por isso, tem alguma denúncia por fazer? Se realmente existe alguém que esteja a incomodar, se realmente existe alguém que está com a sua dívida há muito tempo e não quer pagar, por favor, este é o nosso contacto do WhatsApp. Como também, se existe alguém da sua família que já há muito encontra-se desaparecido, este é o melhor contacto. Entre em contacto com o nosso WhatsApp e nós vamos claramente apresentar aqui no Zuela Meu Povo o número destes cidadãos desaparecidos e, obviamente, que vamos também orar que os mesmos apareçam. Costumamos e seguimos. Importa dizer agora que o governo provincial de Luanda pronunciou-se hoje em comunicado oficial sobre o caso de um senhor que perdeu a vida após ter caído na pedonal do Engevia, em Viana. É um comunicado que vamos ler daqui a instantes. Mas, por agora, vamos rever o assunto que acabei mesmo por dizer, que tem que haver sobre a morte deste cidadão na sequência de uma queda na pedonal da Engevia, município de Viana. Acompanhe agora. O senhor, mesmo a ver que aqui está fechado na pedonal, mas mesmo assim decidiu passar. Saiu de lá, perdeu a vida nas brincadeiras nessa manhã. Esta é a imagem que nós tivemos sobre a morte deste senhor que
por algum descuido mesmo, acabou por perder a vida nesta pedonal da Engevia, que faz parte do município de Viana. E o governo da província de Luanda acabou mesmo por pronunciar-se sobre o assunto. E é o momento agora que vamos ler na íntegra o comunicado do governo provincial de Luanda, afirmando que é com profundo pesar que na manhã desta segunda-feira, 21 de julho, ocorreu o falecimento de um cidadão nacional com idade aproximada de 32 anos, na sequência de uma queda numa escada interdita pertencente a uma pedonal localizada na Avenida Fidel de Castro, nas imediações da Engevia, no município de Viana. A escadaria em questão encontrava-se previamente sinalizada e parcialmente interdita ao uso público devido à limitação, ou seja, a limitações de segurança impostas por razões técnicas no âmbito da gestão e manutenção das infraestruturas viárias sobre tutela dos órgãos competentes do setor. Segundo relatos de testemunhas, o cidadão terá desconsiderado a sinalização existente e, ao tentar utilizar o referido acesso, perdeu o equilíbrio durante a descida, vindo a cair de uma altura considerável, o que resultou em morte imediata. O governo provincial de Luanda lamenta profundamente o sucedido, manifesta a sua solidariedade à família enlutada e reitera o seu compromisso permanente com a segurança dos cidadãos, acompanhando de perto as diligências em curso para o completo esclarecimento dos factos. O Governo Provincial de Luanda reforça igualmente a sua dedicação de articulação institucional, com vista à melhoria contínua das condições de uso, fiscalização e sinalização das infraestruturas públicas, de modo a prevenir a ocorrência de situações semelhantes. Este é o comunicado do Governo Provincial de Luanda sobre este assunto, ou este acontecimento que tem que haver sobre a morte deste jovem, na verdade é um jovem, aproximadamente 32 anos de idade, que perdeu mesmo a sua vida quando descia de uma pedonal que, na verdade, segundo o comunicado do Governo Provincial de Luanda, esta pedonal estava obviamente interdita. Mas há uma questão que não se quer calar. Há quanto tempo é que esta pedonal está interdita? Que tipo de sinalização o Governo Provincial de Luanda colocou naquela pedonal? Mas era mesmo uma sinalização, como diz o termo? É para vermos no segundo bloco, porque nós fomos para lá. Pastor espanca empregada doméstica com quem namorava. Essa aqui ainda é pastora. Uma cidadã de 27 anos de idade. Um assunto que o caro telespectador vai acompanhar aqui, depois de um curtíssimo intervalo. É daqui a pouco.
Estamos de regresso com o Zuela Meu Povo, edição de quarta-feira. Nós ainda temos muito mesmo para passar a si, caro telespectadores, ou para mostrar para si, caro telespectador. Mas vamos olhar aqui para um caso de uma senhora que se chama Eva João Martins, que há 9 meses vive com colostomia, uma doença que está a cada dia a tirá-la a vida. A senhora Eva clama por ajuda. A nossa equipa de reportagem, composta pelo repórter Ailton Fernandes e Guindo Armando, foi até Viana, concretamente no bairro Papá Simão, para saber ao detalhe o atual estado desta senhora. Zuela. Eva João Martins tem 27 anos de idade e sofre há mais de 8 meses com uma colostomia que lhe tem tirado o gosto pela vida. Tudo começou com uma operação no Hospital Lucrécia Paim. Mas por que a Eva foi operada? Fui operada por causa de febre tifoide. Foi no dia 12 de outubro. Eu só sei que eu sentia muita dor na bexiga. Foi no momento que eu tinha dado a luz no meu bebê. Também tinha sofrido uma cesariana, aquela mesmo lá no Lucrécia Paim. Eu só sei que depois de 6 meses comecei a sentir muita dor na bexiga. E nós estávamos a pensar que fosse gravidez. Quando fomos para um posto médico, disseram que tens problema de abdômen. Eu disse, abdômen? Eles disseram assim, tens problema de abdômen e tem que ser urgentemente. Se você não ser operada, ainda pode vir morrer ainda nessa semana. É assim que nós pegamos, fomos para Maria Pia. Chegamos para Maria Pia até deu chapada na cara do meu marido pelo tempo que nós ficamos em casa. Disse, você me vai guardar uma doente nesse estado e com problema de abdômen que ela tem, você vai lhe guardar em casa já a caminho de 2 semanas. Depois daí, foram fazer os exames, subimos que é para nós fazer o exame, disseram que você está mesmo mal, você tem problema no útero, tens problema, as tuas tripas rebentaram, então que a tua operação tem que ser mesmo urgentemente. Foi nesse dia que foi, a primeira operação foi no Maria Pia. Maria Pia operou problema de abdômen. Depois daí fiz 1 semana no hospital, eles me deram alta, mandaram voltar para casa. Como não tinha dinheiro que era para fazer curativo, a ferida foi afetando. Depois da ferida afetando, voltamos de novo para lá. Quando voltamos para lá disseram que esse caso já não é para aqui, é para Lucrécia Paim. Chegamos lá no Lucrécia Paim, é onde fui operada no dia 12 de outubro, saí no dia 13, no dia 31 de dezembro. Lá disseram que as tripas não rebentaram, que você não tem problema de abdômen. Infelizmente, você tem problema de febre tifoide. No hospital, Eva recebeu palavras de consolo e que tudo voltaria à normalidade. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Nós, como Lucrécia Paim, vamos endireitar o teu útero, vamos endireitar as tuas tripas que rebentaram e você vai voltar no normal, mas vamos colocar uma colostomia. Essa colostomia que nós vamos colocar vai se fechar depois de 6 meses. Quando fazer 6 meses, você vai voltar aqui no dia 2 de abril, que é o mês que eles deram, que era no dia 2 de abril. Só que depois para aí, eles começaram a dar muita volta. A pessoa vai, sobe, desce, vai, sobe, desce. Até hoje não conseguiram resolver o meu problema. Eles até disseram, esse problema é fácil meter por fora. Meter por dentro é mesmo difícil. Aí estava já se falar de valor, estava se falar de gasosa. Como nós não temos mesmo dinheiro que é para pagar gasosa, não temos mesmo condições que é para pagar gasosa. É o momento que me fez ficar até 9 meses com a colostomia. O marido não trabalha. Diz que não tem sido fácil aguentar essa situação da esposa, porque a família dela também não ajuda. Muito complicado a vida por aqui em casa. Já sabendo que eu conheci ela não nessa situação, mas eu sou obrigado a encarar ela nessa situação, porque aconteceu tudo, também a gente não esperava. Mas de tudo que ela disse aqui, é verdade. Mas soube de guardar ela em casa quando estava doente, não é, porque a própria mãe dela pediu para mim, não leva ela no hospital, ainda vamos fazer tratamento caseiro. Também, naquela altura também não estava fazendo nada, mas apareceu uma pessoa vizinha que comprou uma moto nova e me deu
para poder fazer alguma coisa sobre a situação que ela se encontrava. E até aqui nós vivemos assim, que aparece e a gente dá para fazer. O que não dá para fazer, a gente espera fazer depois. Mas o que eu mais preciso, o que eu mais quero é a saúde dela. Porque eu como marido também não consigo me conter do jeito que ela se encontra. E, sabendo que eu sou homem, né? Não lhe deixo, sabendo que é minha esposa, sabendo que eu tenho um filho com ela. Mas não seria por qualquer homem aguentar essa situação. E está mesmo duro para mim, né? Sabendo que eu não tenho onde se virar, onde buscar um reforço para poder tirar ela dessa. Eva era uma mulher bonita, mas a doença tem-lhe obrigado a fazer muitos esforços. Eva é mãe e tem de amamentar a si mesmo. Eu era mesmo grande, era mulher bonita, grande. Depois dessa colostomia, eu só consigo comer e beber água quando uso o próprio saco de colostomia. Às vezes, quando não tem saco de colostomia, eu uso embalagem. Posso passar todo dia com embalagem, não bebo água e não como. Eu, para mim comer, só tenho que estar deitada numa cadeira. É aí onde eu vou me alimentar e vou beber água. É a minha vida durante esses 9 meses, conforme eu vivo na minha casa. Eu vivo assim. O casal já não sabe o que fazer e pede ajuda. O marido não trabalha, mas tudo o que deseja é ver a mulher curada, com imagens de Nguindo Armando, Ailton Fernandes em Luanda, Lelo, Tondozuela. É a senhora Eva a viver uma situação super complicada, colostomia, que já vive há muito tempo com esta enfermidade. E a senhora Eva, como acompanhamos na VT, ou melhor, na peça, ela diz mesmo que primeiro foi ao Hospital Maria Pia e depois ao Lucrécia Paim. Quando chegou a Maria Pia, apresentaram, ou seja, os médicos deram outro resultado, outro diagnóstico, uma outra informação. Mas antes disto, o médico que recebeu a senhora Eva bateu o marido, perguntando por que razão é que só hoje ou só agora é que trazes a sua esposa ao hospital. E há casos ainda piores. Existem médicos, tal como diz mesmo a senhora Eva, que batem mesmo. Os doentes batem. Mas, está a bater. A senhora Eva já está mal, O esposo acompanhou ao hospital, está a bater. Mesmo que chegou tarde. Mas onde é que está a dentologia profissional? Onde é que está o amor também? Bateu o marido da senhora porque chegou tarde. Mas também este caso acaba por ser parecido aos outros casos que nós aqui, o Zoela, meu povo, vamos mostrar para si, caro telespectador. Mais do que guardar, é importante mesmo este recado, esta mensagem vai também ao esposo da senhora Eva, porque ele diz que guardou a esposa porque a mãe da senhora Eva pediu para guardar. Não, este assunto não, espera, não leva ao hospital, não faz isso. E se a senhora Eva morresse? E se a senhora Eva perdesse a vida? Mas assim o que, senhora? É amor pela filha? Ou então ódio pela filha? A senhora, no mínimo, quer ver a filha morrer. Isso é grave. Por isso, nós, Zoela, meu povo, pedimos encarecidamente
pedimos mesmo um especial favor àquelas pessoas que ainda têm um grande e bom coração para que ajudem a senhora Eva. Ajudem ela. Ela precisa mesmo de ajuda. Ela quer sair desta situação. E nota-se que eles não têm meios financeiros para tal. E ela disse também que algumas vezes não tem, digamos, aquela cobertura plástica e algumas vezes acaba por sair assim. Por favor, é importante mesmo, ajudem a senhora Eva. E o nosso contacto está a passar agora em rodapé. Por favor, este é o nosso contacto do WhatsApp. Ajudem, por favor, esta senhora. Ela clama mesmo por ajuda. Por favor, eu ainda sei que em Angola existem pessoas com um coração maravilhoso, um coração invejável. Estes eu sinto que vão ajudar esta senhora. A senhora Eva. A senhora Eva. Vamos acompanhar agora a história do Felipe André, de 24 anos de idade, morador de Viana, no bairro Maria Luz, que precisa de ajuda médica. Ele veio ter conosco para pedir ajuda. Veja agora. Zuela. Vou pedir ajuda. Se aparece uma pessoa de boa fé, se pode me ajudar, pode tirar esse pano na minha cara. Já estou com ele há 10 anos com esse pano na cara. Eu não conheço a minha mãe que me nasceu. Eu moro com a minha madrasta. O meu pai não dá muito assim atenção no meu lado. Pelo estado que eu estou assim, eu se sinto muito mal, porque eu sou muito jovem, preciso de trabalhar. Preciso de ter uma companhia, também tiver minha família. Pelo estado que eu estou assim, estou muito feio. Se você é uma pessoa de boa fé, ajuda só. Eu vou ter esse pelo menos esse pano na minha cara só. Estou muito vontade de trabalhar e tiver também minha companhia e tiver uma família. Tens quantos anos? São 24 anos de idade. Quanto tempo é que você está com essa doença? 10 anos. 10 anos. E já procuraram os médicos? No hospital não recusaram, faz quem quiser tradicional. E teu pai o que é que diz? O meu pai não dá muito a ver, muitas assim, atenção no modo por causa da minha madrasta. Como é que surgiu essa doença? Essa dança vemos assim de nada, sentido de dança, reclamar mesmo em casa. O papai sempre dá atenção, se não dá em mim. Sempre a reclamar, inflamar mais simples assim. Ok. Nesse momento vocês sofrem muito, não consegues dormir. Eu não consigo dormir. E eu dormo num quarto que não tem porta nem janela. É lá onde te puseram? Não, não necessito como eu moro lá. Eu moro num quarto que não tem porta, não tem janela. Também para comer também arrasca. Aí a família passamos assim. E eu não consigo ficar assim, muito tempo nada assim. Estou sentado assim com alguém, porque ele vai ficar deitado no chão, os pães, escorrer pães. Eu só pego, saio daí, baixo no sítio, tiro o pano, lavo. Acabo de lavar com água e amarro de novo na cara. O jovem de 24 anos, que está há 10 anos com esta enfermidade, esta inflamação. Ele diz mesmo que já procurou por ajudas, sobretudo aos hospitais. E o que me chamou aqui a atenção é a resposta que ele recebeu do hospital. Não, aqui não, isso aqui não. Isso aqui já isso é tradicional. Não viram bem o jovem da saúde? Por favor, que prestem atenção a este jovem. Olhem para este jovem. Isto significa que esta inflamação, o jovem está com esta inflamação há 10 anos. Significa que desde os seus 14 anos.
não vive em paz, não dorme em condições. Ele não viveu uma adolescência perfeita, calma. E agora é jovem e continua a viver completamente incomodado com esta inflamação. Existem vários hospitais e aqui eu aconselho e peço ao Hospital Geral, ao Hospital Maria Pia, por favor, nós temos o contacto deste jovem. Peço ao realizador André para colocar o contacto deste jovem Felipe André, é o 922 097 052. Por favor mesmo, quem está a acompanhar o nosso programa e a ver este contacto do jovem Felipe, por favor, liguem para o jovem precisa de ajuda, precisa de uma operação. Ele precisa sair deste problema. Ele precisa sair desta enfermidade que assola o jovem há 10 anos. E a primeira resposta de um hospital foi: este é um assunto tradicional, não é para resolvermos. Mas outro elemento importante também que chamou a nossa atenção foi a resposta do seu pai, do pai de Felipe, que não liga ao jovem, não quer saber do jovem. Não quer saber do jovem não só há 10 anos. Este pai, mas não sei se é pai, não é? O jovem está com esta enfermidade, está a viver momentos difíceis e o pai diz: isso não me interessa. É você o pai do jovem. Quem mais vai prestar atenção com muito amor? A primeira atenção, no caso, são os familiares. Mas o pai do jovem Felipe não quer saber, abandonou o jovem. Um assunto complicado. Vamos regressar ao tema que nós começamos. Depois do incidente que aconteceu nas primeiras horas da última segunda-feira na pedonal de Engevia, na Avenida Fidel de Castro, ou no caso do Fidel Castro, a situação não foi resolvida. Até hoje, a pedonal continua assim, sem a atenção do governo provincial de Luanda, especificamente da administração municipal de Viana. Vamos ver. Foi na passada segunda-feira em que um cidadão, por volta das 5 horas, caiu aqui desta pedonal e embateu contra este passeio de betão. Da pedonal até o chão são mais ou menos 5, 6 metros. E até hoje a pedonal não foi revista. Ninguém resolve este problema. Mas por quê? Lelo, Tondozuela. A pedonal da Engevia praticamente está totalmente danificada. É uma pedonal que as escadas não estão em condições. Acontece que tem algumas escadas danificadas e que já surgiu aí situações negativas. Então isso é que nos preocupa bastante, nós como utentes dessa pedonal. Então é algo que acontece, nós pedimos que o governo pelo menos resolva essa situação, porque é um assunto simples, praticamente que o governo pode resolver em fração de alguns dias, mas tem deixado há bastante tempo e
Na segunda-feira, na madrugada da segunda-feira, aconteceu o que aconteceu aqui, acabou por falecer um senhor, depois teve uma queda aqui na pedonal. Temos muita preocupação antes dele cair. Primeiro caiu lá uma menina de 11 anos. Graças a Deus que tinha lá carro de mão, caiu no carro de mão que tinha lá Jinguba. É que ele salvou. Mas a ponta esquerda que estragou aquela coisa aí, já está fazendo 3 semanas a um mês. Não estamos vendo nada de melhor que está nos fazer. Depois nesse dia tinha sereno. Com luz que não tínhamos, estava escuro. O senhor, não sei se veio apressado mesmo, caiu e depois, em vez de cair também no chão, já não. Não tinham como cair no chão, porque não tinham como mesmo, caiu mais em cima do betão. Não demorou mesmo, parou, mas essa situação mesmo, estamos mesmo mal. Estamos mal. Os irmãos mesmo começam a tirar também o fio que estava. Fecharam lá, fecharam o fio, mas tiraram. Como estava escuro, o senhor estava a descer já correndo, com apressado de apanhar o tocar com o táxi que subiu, o tocar que estavam chamando 200. Mandou parar o tocar 200, para. E ele não estava a dar conta que aqui a perna ainda não chegou. Pronto, desceu, caiu, mas infelizmente acabou de falecer mesmo na hora. É por preocupação que nós temos. Por favor, pedimos que venha nos arranjar ponte aqui. Falando a sério, é um problema muito preocupante porque nós temos notado que a falta de iluminação, para além da falta de iluminação, não tem tido manutenção suficiente dessa pedonal. Encontra-se lixo, tem alguns ferros assim já ferrujados. Com certeza, se não haver manutenção, acredito que vai acontecer mais coisas piores. Então, por isso que eu digo, peço ao Estado que haja uma solução para esse pedonal, pelo menos que haja só a manutenção suficiente para que não aconteça mais casos do gênero. Porque se não haver manutenção mesmo, acredito que sempre vai acontecendo esse tipo de incidentes. Pedir socorro. Parece que não, mas isso é muito grave. Estás a perceber? Então, eu agradecia que eu sou de opinião que os órgãos de fusão massiva possam vir tratar a ponte, resolver o problema da ponte. Porque muitas das vezes nós vivemos do outro lado para vir para aqui, às vezes temos aquela preocupação de correr e muitas das vezes nós não sabemos como é que está, se está seguro ou não. Então eu agradecia que o INEA e os demais empresários ou empresa que viessem ver para essa situação, porque isto aí nós estamos a correr risco. Estes fios parece que não está a fazer nada. Eu acredito muitas das vezes os mais velhos, jovens, embriagam-se e não querem saber o perigo que está aí. A população só retira quando já estão danificadas. As pedonais que eles põem aqui, o alumínio é muito frágil. Ao longo do tempo que a população vai pisando os próprios degraus, vão danificando. Então, depois daquilo ficarem um pouquinho isolado, os parafusos saem e depois a população tira aquilo e leva até ao peso. Isto é que tem acontecido. Não é porque a população vem lá para desparafusar as escadas ou os degraus, não. Os materiais que eles têm usado são materiais fracos. Estão mesmo lá, se o senhor jornalista chegar até lá, pode até presenciar a situação. Não são materiais assim originais. São materiais totalmente frágeis. Zambé. Complicado. Muito complicado isso. Esta pedonal, e nós vimos nas imagens, por acaso, acho que faltam aí 3 a 2 degraus. Mas será que é assim tão difícil voltar a colocar? É tão difícil ou quase que impossível, para não dizer isto, voltar a colocar. E nós vimos muito bem que é uma pedonal completamente importante para os cidadãos daquela via, daquela zona. Por favor, a administração de Viana, por favor, isso é para já. Já basou uma vida, meu Deus. Já foi uma vida. Isso não se explica, isso é complicado.
E nas imagens mesmo, vimos a vedação. Por favor, André, volta só a colocar esta imagem, por favor. A imagem antiga, no caso. Não, esta é a nova. Não, esta é antiga, não é? Esta é antiga. Olhem para isso. Isto foi depois da morte. Ou seja, minutos depois. Porque esta vedação, assim mesmo, a administração é que colocou essa vedação. Com camisolas, são camisolas, juntaram as camisolas, fez sair um nó e colocaram. Assim, é a administração que fez. A administração ou a população? Até rima, né? Administração ou a população? E agora vamos olhar para a segunda vedação. Agora sim, aqui, e mesmo assim, quer dizer, tem aqui uma por baixo, de frente da outra. Quer dizer, os trapos que estavam embaixo agora foram para cima. E isto, se calhar, só aconteceu porque houve morte. A primeira é aquela, né, que nós vimos. Eu não sei se o governo ainda está em cima, não é? Não sei se é mesmo o governo, ou seja, a administração de Viana que colocou esta vedação. Não sei. Eu acredito que não. Agora, esta que está por baixo, esta, sim, podemos dizer que foi a administração de Viana. Mas, por favor, isso não custa, meu Deus. Ou custa tanto, então? Eu não entendo nada sobre construção. Por favor, senhor administrador de Viana, prestar maior atenção aqui, por favor. Por favor. Por favor, senhor administrador, olhe para esta situação. São 2 ou 3 degraus que saíram. Saiu. Então, até 2 ou 3 degraus, não? Isto é para já. E nem deveria acontecer este problema. Não funciona, não funciona. E há uma senhora na VT que alega mesmo que esta ponte está assim já há 3 semanas, a caminho de 1 mês. E que o indivíduo corria para subir ao autocarro. Vai, para, vou correr. Depois mais subiu mais o preço dos táxis. Está barato, vai correr! E de repente caiu. Já nem subiu mais ao autocarro. Perdeu a vida. Perdeu um pai, um irmão, um primo, um amigo. O senhor foi-se embora. Acabou a vida do senhor. Por conta de quê? Esta pedonal, por favor. Mais uma vez, a administração de Viana. Tratem disto. Por favor. Vamos a um outro assunto. Cidadã de 27 anos de idade e mãe de 2 meninas acusa o pastor da Igreja Pentecostal Ministério Internacional da Paz, Vida Nova, por sinal seu patrão de ter agredida. Nós vamos acompanhar essa história com o repórter Ailton Fernandes. Zuela. Uma jovem doméstica de 27 anos de idade diz ter sido espancada pelo seu patrão. Por sinal, este patrão é pastor da Igreja Pentecostal Ministério Internacional da Paz Vida Nova e ela diz que foi também seu namorado. O desenrolar deste caso você vai acompanhar agora. Preste atenção.
belo dia eu a passar, se encontrei com o pastor, ele disse que está procurado de alguém para trabalhar. E você é a pessoa exata que é para trabalhar na minha casa. Me levou na casa dele, me apresentou a mulher e os filhos. No segundo dia comecei a trabalhar. Só que no segundo dia, quando eu comecei a trabalhar, ele disse que eu tinha que ser consagrada. Começou a me consagrar, sempre que eu ia trabalhar, começou a consagrar. No segundo mês, comecei a namorar com o pastor. Começamos a namorar, mas sempre que nós temos que ter relações, ele tinha que me consagrar sempre. Tinha que me consagrar. E depois ele me deu o cartão dele, que é para me fazer uso, para me comprar as minhas coisas. Só que ele, como se percebia que eu ia casar, pegou e me levou na esquadra do Zango Zero. Fiquei lá detida há 3 dias. Ele alega que eu roubei 2.600.000. Que eu tirei 2.600.000. Fiquei lá detida há 3 dias. A minha família não tinha conhecimento que eu tinha esse caso com o pastor. Não tinham conhecimento, só tiveram conhecimento lá na esquadra, depois de eu estar detida. Para poderem me tirar da esquadra, ele estava a pedir 600.000. O meu pai disse, não temos 600.000, que é para poder te dar. O pai das minhas filhas disse, não, eu vou dar 100.000 kwanzas. Pegou, deu na mão do meu pai. O meu pai fez lá o pagamento de 100.000 kwanzas na mão do pastor. Os homens que estavam lá da SIC disseram, podem sair fora, eu vou conversar com o pastor. Depois nós viemos para casa. E ele fazia sempre ameaça para mim, para o meu pai e os meus irmãos. Fazia essa ameaça. Esta história está só a começar. A mãe da jovem causa diz que conhecia o pastor apenas como patrão da filha. A mãe teve algum relacionamento com o pastor de conhecer? Sim, tive. Conhecia ele. E até quando as filhas dele completassem a idade, eu é que dava minhas coisas, minhas panelas, minha louça para a casa dele. Com as irmãs, com as crentes dele de lá da igreja, que vinham pedir a minha louça, minhas panelas, minhas cubas. Eu emprestava como consideração chefe da minha filha. Mas agora já não tenho mais aquela confiança com ele. O que ele fez na minha filha, eu quero que façam também nele. Na última quinta-feira, a situação agravou-se. Segundo a jovem, o pastor encontrou-a na rua com as suas 2 filhas e obrigou-as a subir no seu carro e em seguida espancou-a brutalmente na presença das crianças. E na quinta-feira eu saí com as minhas filhas e se encontro novamente com ele. Pegou, me meteu no carro com as meninas amarradas, me levou até a casa dele, começou a me bater na casa dele, com a mulher dele e os filhos dele lá. Me tirou daí e me levou na hospedaria. Começou a me bater na hospedaria com mangueira. Tanto que eu pedi socorro, ele disse na senhora, não, ele é minha mulher, não se preocupa. Ele está tudo bem, não estou mais ali, já não vou mais lhe bater. Pegou novamente, me meteu no carro, me trouxe na casa dele, dormi na casa dele. Ele disse, eu tenho que sair daqui bem, eu não estou bem. Porque se eu não se envolver contigo, eu tenho coragem de te matar. Para mim está bem, temos que fazer sexo. Fizemos. Mas como isso é possível? Porque ele me usou umas coisas, eu não sei se aquilo é o que ele usava para mim. Usou algumas coisas que ele me metia quando ele estava fazendo oração para mim. Tem um quarto lá na casa dele onde ele faz essas coisas. É um quarto escuro onde fica lá a comida, fica lá as coisas que ele usa, óleo da igreja, tem também umas folhas e uns medicamentos que ele usa. São mesmo os sinais dos últimos dias. Meu Deus. Pastor, esse é pastor mesmo, né? Pastor que quando ouviu que a irmã vai casar, ficou cheio de ciúmes. Disse, não, você não pode casar. Por isso inventou que a senhora ou que a jovem roubou uma quantia de dinheiro. Mas assim mesmo, você assim mesmo, assim mesmo é pastor, mesmo assim, você é pastor. E ainda disse que prepara algumas coisas, tem um quarto, né? Isso já é quem mandaria isso. No quarto dele, na casa dele, pastor, na casa dele tem um quarto, tem algumas coisas, prepara. E a segunda jovem
tem alguns elementos que se calhar introduz não sei aonde e faz o tratamento. E ainda, segundo o repórter Ailton, é da Igreja Pentecostal. São esses que ficam a sujar a imagem ou o bom nome da Igreja Pentecostal. E muitos deles também usam mesmo só o pentecostal por usarem mesmo. Não são pentecostais, esses não são. Esse sim é... Esse é um quimbandeiro, que tem um quarto em casa, que prepara umas coisas para dar na moça. E agora o jovem ficou tão colado à jovem que não quer largar ela. Zambe. Senhor, tenha misericórdia de nós. Isso até este assunto, isso me faz lembrar um louvor. Olha lobo debaixo da pele do cordeiro. Cuidado, vai te devorar. Olha lobo debaixo da pele do cordeiro. Cuidado, vai te devorar. Este é lobo mesmo. Lobo mesmo. Tem continuação. Vamos agora ao último intervalo. Olha lobo debaixo da pele do cordeiro. Cuidado, vai te devorar. Olha Estamos de regresso com o Zuela Meu Povo, o último bloco do seu programa que tem a responsabilidade de mostrar tudo o que se passa em Luanda e não só. E começamos este último bloco com este louvor que o caro telespectador está a ouvir da irmã Sofia, com o título Lobo. Tudo por causa da VT que acabamos de ver. Este pastor não. Tem outro nome. Este falso profeta, ainda por cima, bateu a jovem, maltratou a jovem e depois na hospedaria diz que, olha, eu não vou conseguir sair daqui sem nos envolvermos. Não vai dar, já não consigo, está mal. É aquelas pomadas, aquele elemento que ele preparou aí em casa para colocar na menina, agora está aí. Mas essa história tem, na verdade, outros episódios que nós vamos passar para si, caro telespectador, nas próximas edições do Zuela Meu Povo. E claramente também teremos aqui o depoimento de um líder religioso, porque se trata mesmo de um possível pastor. Qual é a visão da igreja sobre este assunto? Nós vamos mostrar isso para si, caro telespectador. Por agora, vamos a um vídeo denúncia. O bairro das Guerras, anteriormente chamado bairro Uige, naquele local os moradores não precisam, mas não precisam mesmo, de assistir filme de ação. Tudo porque os jovens do referido bairro protagonizam um autêntico pandemónio. Veja agora as imagens.
Olha só como é que está a sociedade angolana. São todos jovens, aliás, são adolescentes. E vimos, digamos, nestas imagens, por favor, André, volte só a colocar, há meninas aí a lutar. Olha só, essa jovem, essa menina, essa neném, a lutar. Bilo, você não é ninguém, já não tem nada. Isso é grave. Meu Deus. E são todos adolescentes. Todos. Essas meninas. E estes tipos de guerras, assim posso dizer, não aconteceu só no bairro Uige. São vários bairros, cidade de Luanda, que acontecem essas coisas. A polícia deve atuar mais. Isto é princípio para uma delinquência extrema. Estão a começar assim, com as pedras, depois vão começar com armas de fogo. É importante que a polícia vele para esta situação. Olhe para este caso. E é um caso que acontece sempre no bairro Uige, toda hora. A população não vive em paz. E há, obviamente, esquadra da polícia, há claramente polícia naquele bairro. Por favor, senhores da polícia, por favor, ataquem, ação neste bairro. Então teremos um aumento significativo de miliantes, de drogados, de assaltos neste mesmo bairro. Vamos fazer um ponto final na edição de hoje do Zuela Meu Povo. Nós regressaremos claramente amanhã às 18 horas em ponto. Uma dica muito importante para si, caro telespectador. Descanse somente no Senhor. Deposite tudo aquilo que estás a viver a Ele. Pode demorar, mas a resposta de Cristo Jesus sempre chega. Deus abençoe.